porque a gente vai seguir o texto. No texto, o Lama vai comentar um pouco, depois ele inicia a meditação. Aí a Aline vai colocar a meditação. Daí, se der tempo, como o texto tem uma partezinha curta, talvez dê para fazer mais uma meditação ainda, seguindo o vídeo 9 e o vídeo 11. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, compartilhar. Você montou os microfones, né? Ok. Vou começar com o Refúgio Bodhicitta. Sanjay Chodan Suchi Chonam La Janchu Badu Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Ki Drola Benchi Sanjay Drupasho. Vamos fazer 2 vezes, se tiver. Mais uma vez. Sanjay Chodan Sochi Chonam Lam Janchu Badu Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanjay Drupasho. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até atingir a iluminação. Pelo mérito que eu criar, praticando a generosidade e assim por diante, possa eu atingir o estado búdico para benefício de todos os seres. A gente faz a prece de 7 linhas. Faz 2 vezes em tibetano também, 1 vez em português. Aí depois a gente acumula uma mala de mantra e aí a gente faz as 4 iniciações. Hum Ojen Yuji no Jan Sam Pema Gesa Dongpo La Ya Tseng Chogi Nyodru Ni Pema June Jesudra Kudu Kandro Mampe Kur Chechi Jesu Dadruchi Jinji Lapchi Shesu So Guru Pema Siji Hum Ojen Yuji Nujan Sam Pema Gesa Dompo La Ya Tseng Chogi Nyudru Ni Pema June Jesudra Kudu Kadro Mampe Kur Chechi Jesu Dadruchi Jinji Lopti Shesu So Guru Pema Siji. Em português. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, e está cercado por uma hoste de muitas daquinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Om Vajraguru Pema Siddhi. Om Vajraguru Padma 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 Siddhi. E agora, vocês estão vendo o Guru Rinpoche na tela aí? Ok? Então, não? Então deixa eu stop share aqui. Ok? Sou meio novata aqui. Pronto, deu certo. Então, a gente vai fazer agora, tendo o Guru Rinpoche na nossa frente, tendo evocado, fazendo essa Guru Yoga com o Guru Rinpoche. Então, a gente vai tomar as 4 iniciações para abençoar, receber as bênçãos da nossa prática de hoje. Então, da testa, a gente começa a tomar a primeira iniciação, a iniciação do vaso, do corpo. A gente visualiza da testa de Guru Rinpoche um ar branco, emitindo a luz branca e o néctar, purificando todo o nosso corpo a partir da nossa testa, removendo todos os obstáculos do nosso corpo, e gerando todas as sementes, lançando as sementes, purificando o nosso corpo para a realização do Nirmanakaya. E a segunda iniciação da garganta, a gente visualiza da garganta de Guru Rinpoche a luz vermelha emitida pela sílaba A, purificando todo, né, vindo em direção à nossa garganta, purificando a nossa fala, todos os obscurecimentos da nossa fala, da nossa energia, e lançando as sementes para a realização do Sambhogakaya. E do coração do Rum, no coração de Guru Rinpoche, emitindo uma luz azul índigo em direção ao nosso coração. Nós recebemos, né, as bênçãos, o néctar, para purificar todos os obstáculos da nossa mente e gerar e lançar as sementes para a realização do Dharmakaya. E aí visualizando simultaneamente as 3 luzes, os 3 néctares, diretamente nas nossas 3 portas, as portas de Guru Rinpoche para as nossas 3 portas,
a gente toma a quarta iniciação, a iniciação para realizar o Svabhavakaya, que é a indivisibilidade da luminosidade e da vacuidade. Tendo recebido, então, as 4 iniciações, a gente imagina que o Guru se dissolve em luz, e a partir do nosso coração, ou do topo da nossa cabeça, ele se dissolve em nós, repousando no nosso coração, abençoando todo o nosso corpo, fala e mente, fundindo nosso corpo, fala e mente, com a mente e corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Nessa condição, a gente inicia a nossa prática hoje. Então, a gente vai seguir como a AG fazia, quem chegou agora, que não estava antes, né? Então a gente vai seguir com o texto da forma antiga como ela fazia, né? Seguindo a transcrição. A gente vai seguir a transcrição do áudio do vídeo 9 e provavelmente segue para o vídeo 11, porque o 10 é perguntas e respostas, a gente vai por lá. Então, a G compartilhou o texto, eu vou colocar aqui para a gente. Aqui. Desculpem, mas eu sou novata no Zoom aqui, mas vai dar tudo certo aqui. Então, vou tirar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Hide vídeo painel, ok. Pronto. Vocês conseguem ver? Sim. Eu acho que é melhor deixar o painel, né? Porque, deixa eu ver aqui. Eu desabilitei, mas eu acho que é melhor deixar assim e diminuir um pouquinho. Pronto, é melhor assim, porque eu vejo a Aline e a gente se comunica. Dá para vocês enxergarem? Eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Tá bem assim? Então tá. Então, o vídeo 9, a gente vai começar daqui, porque quando a gente chegar depois ele vai fazer somente comentários aqui para conduzir a prática que a gente vai fazer hoje, né? Mas depois a gente se retoma lá, quando a gente for pegar o texto, de fato, o mesmo comentário do texto que vai acontecer depois da meditação, aí a gente se localiza no dia que a gente está no texto, né, no texto principal do retiro, tá bem? Então ele começou esse vídeo 9, né, assim: quando se trata de perguntar o que realmente existe, vemos que a abordagem aqui é que realmente olhamos primeiro e descobrimos que esses, né, objetos que povoam o mundo com o qual estamos familiarizados, né, nós nos relacionamos nós somos identidades no mundo de objetos. É assim que a gente se relaciona, né? Então, ele está dizendo que quando a gente olha o que realmente existe, né, descobrimos que esses objetos que povoam o nosso mundo, eles não são encontráveis. Ou seja, puramente e objetivamente, eles não são encontráveis, né? Eles surgem apenas em relação à designação conceitual, assim como as aparências surgem apenas em relação à consciência das aparências. Então, aqui ele faz aquela diferenciação entre objetos e aparências. Mais à frente ele vai falar um pouquinho mais. Então, a gente se relaciona com objetos, né, que a gente não encontra, porque são designações, né, conceituais. A gente sobrepõe sobre as aparências. E as aparências as aparências são a nossa experiência direta da nossa consciência. A consciência vê aparências, mas a nossa mente conceitual designa objetos em cima das aparências, né? Então ele está dizendo isso aqui. Aí ele vai dizer: então eles surgem apenas em relação à designação conceitual, né, os objetos, assim como as aparências surgem apenas em relação à consciência das aparências. Mas as aparências que parecem estar realmente lá fora, elas não existem. Então, aí a gente vai, quando a gente aprofundar realmente a nossa prática, a gente vê que as aparências são totalmente a nossa mente, a nossa consciência, são totalmente
o material das aparências é a luminosidade, é a nossa própria mente, né? As aparências. E os objetos que parecem estar lá fora não são encontrados. Então, a gente vai ver o vazio de todos os fenômenos objetivos. Né? Aí ele vai dizer, né? As aparências e os objetos aparecem. As aparências, né, para a nossa consciência, os objetos para nossa, né, nosso mundo, né, assim, objetivo, né, enquanto a mente a gente operando com a consciência, né, deludida, né, separada, a mente dual, não estão realmente lá. E este é o ponto central. Mesmo que eles não estejam realmente lá, do seu lado, eles ainda têm eficácia causal. E aí é o que nos confunde bastante sempre, porque apesar das coisas não terem existência inerente, elas operam. Assim como os reflexos no espelho, assim são os objetos e as aparências. Muito brevemente, se você estiver, ele vai usar essa analogia, né? Olhando no espelho a 1 metro de distância, eu estou aqui, o espelho está a 1 metro de distância, o reflexo que você vê no espelho, né, que você vê lá atrás do espelho, está a 2 metros, porque ele vai realmente, a aparência que surge no espelho, ela tem uma eficácia causal em relação ao objeto, ao mundo material. Né? Então, a aparência vai estar na mesma distância que eu estou do espelho, a minha aparência vai estar também dentro do espelho, dentro daquela distância, aquela mesma distância. Então, essa é uma eficácia causal, que apesar de não existir, ele opera, né? Então, isso aí ele vai dizer que é bem conhecido, né, na física, quem estuda principalmente esses fenômenos, né? Ele disse que já teve a curiosidade de fazer essa medição, assim. Ele estava olhando um reflexo num lago, e aí viu um objeto, e ele mediu, assim, para ver a que distância estaria aquele objeto, né? O reflexo lá no lago, né? Então, como um arco-íris, as aparências são, os objetos e as aparências são como um arco-íris, como uma miragem, são as analogias que os Budas, né, os lamas vão usar para nos explicar essa condição, né, dos fenômenos, como um reflexo. Eles aparecem e ainda assim não estão lá. Então, onde eles parecem existir, eles não existem. É um fato. E ainda assim, eles têm eficácia causal. Que aí é o ponto mais interessante, assim, né, o que nos prende, né? Aline, eu não estou aqui vendo, como eu coloquei a tela cheia, eu não estou vendo aqui o chat, certo? Não pode deixar que eu estou olhando. Tu está olhando, né? Tá bom. Fica tranquilo. Beleza. Então tá. Então ele está fazendo essas analogias, né, das aparências e dos objetos, né, como é que eles parecem surgir, mas não tem existência inerente, mas eles operam. Isso é o que nos confunde completamente, né? Nos deixa preso nessa mente dual, assim, essa realidade. Né? Aí ele vai dizer, o reflexo no espelho não está lá a 1 metro atrás da superfície. Não está lá de jeito nenhum, objetivamente. Né? E, no entanto, o reflexo tem eficácia causal, pode influenciar as coisas. Esse é o ponto mais profundo. Ele não está realmente lá e ainda assim tem eficácia causal. Então, a mente que nos atormenta, a mente que nos dá alegria, a mente que dá ansiedade e terror, e às vezes a mente que faz as pessoas quererem cometer suicídio, essa mente está realmente aqui? É o que a gente vai investigar. Né? Ele já começa a investigação nesse vídeo a partir daí, né? Vacuidade e luminosidade da mente. Então, ela aparece, a mente aparece. Parece que tem uma mente. Parece fazer todos os tipos de coisas. E faz. A mente tem eficácia causal. Então, mas ela está realmente aqui? A gente pode encontrar ela? Ou ela ela é tão irreal, aparecendo e ainda não estando realmente aqui, como o mundo externo? Se sua mente é real, você é realmente um ser senciente. Ele vai fazer aquela analogia, né? O ser senciente é aquele que tem uma mente real, né? E não faz sentido fingir o contrário, se a gente pensa assim. Né? Se a gente pensa que tem uma mente, então a gente é realmente um ser senciente, não vai ser um Buda. Mas se sua mente não é real, você não é realmente um ser que tem uma mente. Você realmente não pode ter algo que não é real. Então aí é onde todo o processo
no texto vai começar, né, a gente vai ser convidado a olhar a natureza da mente. Né? Primeiro a gente viu quem tem primazia na nossa experiência entre corpo, energia e mente, fala e mente, quem tem primazia é a mente. Mas essa mente, ela é real? Porque se ela fosse real, então não tinha chance da gente se iluminar, né? Se tornar um Buda. Então a gente é ser senciente porque a gente acha que tem essa mente, né? Essa mente dual. E essa mente inerentemente existente, né? Como fosse um eu, uma alma, em algum lugar, né? Mas ela não tem essa existência, né? Ela é um fluxo, ela é um contínuo de experiência, ela é um espaço vivo se transformando o tempo inteiro, fazendo surgir e cessando, né? Aparências. Então ele vai dizer, então, se a gente pensa que ela é real, então você realmente, né, é um ser senciente. E se você realmente não pode ter algo, então ela não é real. Então a gente vai ver. Então nesse caso, se você parar de se identificar com a mente, parar de reificar a mente, não terá mais uma mente. A gente vai se identificar com ela, a gente vai estar repousando na experiência mais ampla, né, que faz essa experiência mais ampla, que é a consciência, que faz surgir a mente dual, a mente que cria a realidade. Então, o que cria também um senso de eu, né? O que se aferra ao senso de eu. Então, e aí, se a gente, né, parar de se identificar com a mente, parar de reificar a gente não vai ter mais essa mente. Aí, nesse sentido, a gente não é mais ser senciente, aquele que tem uma mente. E então você está muito perto de ter a possibilidade de perceber quem você realmente é. Perceber que você é o Buda. Você é o que o Buda vê. Então, o Buda vê a natureza última da realidade e vê todos os seres assim, né? Então, e você vai ser, se a gente parar de se identificar com a mente, o que que vai sobrar vai ser o reconhecimento da nossa verdadeira natureza, essa consciência mais ampla, que faz surgir, inclusive, a mente dual. E como o Buda vê você? De fora, de Sukhavati, ou alguma terra pura, ele olha aí para baixo, né, pra gente, e diz, lá no Brasil, lá em Porto Alegre, ele falou aqui, né? Então, tá ali o ser sensível. Ele não vê a gente assim, né? Você acha que o Buda vê você como outro? O Buda vai ver todas as aparências como aparências da própria consciência dele, né? Primordial dele, assim. Inseparáveis da própria consciência primordial. Então, se ele faz isso, ele não é um Buda. Se ele se nos vê como outro, ele não é um Buda. Como um Buda vê você? E é isso que precisamos descobrir. Então, vamos ter mais uma sessão guiada para tentar obter algum insight sobre essa questão. Essa mente existe mesmo? Ou é apenas uma aparência vazia? Que aparece, mas que não está realmente aqui e nunca esteve. O que significa que você nunca foi realmente um ser senciente. Se ela realmente é apenas uma aparência vazia. Então, esse vai ser o ponto principal da nossa prática, né? Para entrar no caminho, de fato, assim, vai ser reconhecer a natureza vazia da mente, primeiro. Para depois a gente chegar a reconhecer a natureza vazia de todos os fenômenos. A gente vai começar, como também no próprio Prajnaparamita, né? A gente é convidado a ver primeiro a vacuidade dos 5 skandhas, que é o senso de eu, né? Aí o senso de eu mais profundo, a gente já viu que entre corpo, fala, né? E o corpo não tem existência inerente, a fala não tem existência inerente, então é a mente que tem existência inerente. Aí a gente vai fazer essa investigação. Então, a primeira investigação, primeiro ponto vai ser a gente fazer a Vipassana, né? E no ponto inicial, antes de entrar para a Shamatha do caminho do Dzogchen, para tomar a mente como caminho, a gente vai fazer primeiro essa investigação. Sem essa investigação, não tem como seguir a abordagem do Dzogchen, que vai pressupor que a gente já tem esse insight, essa compreensão da vacuidade e esse mínimo insight da vacuidade da mente. Então, é o que a gente vai ser um pressuposto aqui. Por isso que ele começa fazendo isso aqui. Antes de apresentar a etapa de Shamatha, que vai ser a etapa da Shamatha dentro do caminho do Dzogchen, que é tomar a mente como caminho. Então, eu vou parar aqui de compartilhar, Aline, e aí tu coloca a imagem, né, e o som. Deixa eu parar aqui.
Então, a gente procura uma posição confortável para a gente fazer essa primeira prática. Prepare your body, speech and mind by settling them in their natural state. Prepare o corpo, a fala e a mente, estabelecendo-os em seus estados naturais. As you rest your awareness right where it is, withdraw the light of your awareness away from all appearances. Enquanto você deixa a consciência repousar em seu próprio lugar, remova a consciência de todas as aparências. Appearances of the physical sensory domains, appearances in the space of the mind. Remova das aparências dos sentidos físicos e das aparências na mente. Withdraw the light of your awareness right in upon itself. Dirija a consciência diretamente para si mesma. To be luminously, clearly aware of the nature of awareness itself. Para ficar luminosamente, claramente consciente da natureza da própria consciência. Unadorned, uncloaked, unelaborated by any other appearances. Sem adornos, nua, sem elaborações, sem todo tipo de aparência. So in this practice, we are really being Nangpa, insiders. Então, nesta prática, nós realmente estamos sendo nampas, olhando para dentro. For the last 400 years, scientists have sought to understand reality from the outside in. Durante esses últimos 100 anos, os cientistas têm tentado entender a realidade olhando para fora. And consciousness remains a mystery. E a consciência permanece. As Nangpa is insiders, we begin with seeking to fathom the nature of consciousness. Como insiders, como pessoas que olham para dentro, nós começamos tentando compreender a natureza da consciência.
It's right here. Está aqui. Look at it. Olhe para ela. Throwing off all the layers of grasping, of distraction, of dullness. Observe the flow of awareness without mediation, directly, nakedly. Solte todas as camadas de embotamento, de distração, e olhe diretamente para a natureza da consciência, de forma nua. There's no mystery here. Não há nenhum mistério aqui. You directly know without mediation. Você conhece diretamente, sem nenhuma mediação, That you are aware. que você está consciente. You know awareness. Awareness knows awareness. Você conhece a consciência conhece a consciência. But now look inwards even more deeply. Mas agora olhe mais profundamente ainda para dentro. You know that awareness is manifesting, it's obvious. Você sabe que a consciência se manifesta, obviamente. But now probe more deeply. Mas agora investigue mais profundamente. Do you have a sense of being the one who is aware? Você tem a sensação de ser aquele que está consciente? The observer, O observador? the agent who is meditating. O agente que está meditando? Do you have such a sense Você tem essa sensação of being the observer? de ser o observador? How do you appear to yourself? Como você surge para você mesmo? You are the observer because the mind is observing. Você é o observador porque a mente observa. You as a person are simply designated on that basis of the mind. Você, como pessoa, é apenas designado com base na mente. But actually it's the mind that's observing, the mind that is meditating. Na verdade, é a mente que está observando, é a mente que está meditando. What is your experience right now Qual é a sua experiência agora, nesse of momento? the mind that is observing, the mind that is doing? Da mente que está observando, da mente que está fazendo. When you observe the agent, the observer, what comes to mind? Quando você observa o agente, observe o que vem à sua mente. This mind that is so powerful, Essa mente que é tão poderosa, causes wars, environmental destruction, causa guerra, destrói o meio ambiente, brings forth great virtues and kindness, produz várias virtudes e Brings- bondade. creates war and peace. What is the nature of the mind that is so powerful? Essa mente que cria a guerra e a paz. Qual é a natureza dessa mente que é tão poderosa? Observe your mind and see what you see. Observe a sua mente e veja o que você vê.
If your mind, that is the observer and the agent, if it exists, it must have characteristics. Se a sua mente, que é o observador, que é o agente, existe, ela deve ter características. Because whatever we know it by way of its characteristics. Porque tudo que nós conhecemos por meio das características. And the entity that we know has those characteristics. E a entidade que nós conhecemos tem aquelas características. If it had no characteristics, it would be unknowable. Se ela não tivesse características, ela não poderia ser conhecida. It would not exist. Ela não existiria. So we ask now, what are the characteristics of your mind that is the observer, that observes, that knows, that meditates? What are its characteristics by which it can be known? E agora nós nos perguntamos, quais são as características dessa mente que observa, que medita, que age? Quais as características pelas quais você a conhece? Your mind is conscious. Consciousness can be known, but the mind that is conscious, what are its characteristics? A mente é consciente. A consciência pode ser caracterizada, mas quais são as características da mente que é consciente? Does it have a shape or color? Ela tem alguma forma, alguma cor? Does it have a size or shape? Ela tem um tamanho, um formato? A center or periphery? Ela tem um centro ou uma periferia? Where is it located? Onde que ela está localizada? What are its characteristics by which it can be known? Quais são as características pelas quais ela pode ser conhecida? The mind that is in here A mente que está aqui dentro versus the objects that are out there. versus os objetos que estão lá fora. What does the mind look like? Com que essa mente se parece? Does it move Ela é azul? or is it stationary? Ela se move ou ela está parada? If you can't identify or see a single characteristic of the mind that observes and acts, how can you say it exists? Se você não consegue identificar nenhuma única característica dessa mente que age e que pensa, como você pode dizer que ela existe? If it's unobservable, how can you say it exists? Se ela não pode ser observada, como você pode dizer que ela existe? But if you conclude the mind has no characteristics, Mas se você concluir que a mente não tem características, if you conclude that in fact it doesn't exist, se você concluir que de fato ela não existe, because it's unobservable, porque ela não pode ser observada, what is it that just drew that conclusion? o que é que chegou a essa conclusão? How can the mind conclude that it doesn't exist? Como que a mente pode concluir que ela mesma não existe?
The mind must exist. It's so powerful. A mente deve existir, ela é tão poderosa. But anything we deem to be existent must be knowable. Mas tudo que nós dizemos que existe, ela precisa ser conhecido. Whether it's a black hole, it's dark matter, what time or space, it must be knowable by way of its characteristics. Seja um buraco negro, tempo, espaço, seja o que for, ela precisa ser conhecido para ser existente. So by what characteristics can you observe the mind? Então, por meio de quais características você pode observar a mente? Check again. Observe outra vez. If the mind is unobservable, it has no characteristics, then it cannot be deemed existent. Se a mente não pode ser observada, se ela não tem características, ela não pode ser considerada como existente. It must be empty of existence. Ela deve ser vazia de existência. But if it's non-existent, it can't draw any conclusions. It cannot know anything. Mas se ela for inexistente, ela não pode chegar a nenhuma conclusão. Ela não pode conhecer nada. So the mind must be equally empty of non-existence. Então a mente deve ser igualmente vazia de não existência. If you draw this conclusion, then rest in the knowing of the mind being empty of existence and non-existence. Se você chegou a essa conclusão, então descanse nesse saber da vacuidade da mente, de existência e de não existência. Empty of arising and passing. Vazia de surgir e desaparecer. Empty of coming and going. Vazia de ir e vir. Empty of being one or many. Vazia de ser uma ou muitas. Non-conceptually rest in the knowing of the utter emptiness of essential nature of your own mind. Descanse de forma não conceitual na natureza essencial vazia da sua própria mente. As empty as space itself. É um espaço vazio em si mesmo. But as you rest in that awareness of the emptiness of any essential nature, intrinsic nature of the mind, are you aware of anything else? Mas conforme você repousa na vacuidade da natureza essencial, da natureza intrínseca da própria mente, você percebe alguma outra coisa? Apart from its empty, essential nature. Além da vacuidade da natureza essencial? Are you not also aware of a clarity, a luminosity, a brightness of awareness? Você também não tem consciência da luminosidade, da claridade, do brilho da própria consciência? The luminosity of the mind.
da luminosidade da mente, the clear light nature of the mind. a natureza de clara luz da mente. Can you identify that? Você consegue identificar isso? Such that the emptiness itself is luminous. A natureza vazia em si mesma é luminosa. And the luminosity is empty. E a luminosidade é vazia. Its essential nature is emptiness. A natureza essencial é vazia. Its manifest nature is luminosity. A natureza manifesta é luminosidade. The luminosity is the subject. The emptiness is the object. A luminosidade é o sujeito. A vacuidade é o objeto. But they are non-dual. Mas eles não são duais. Luminosity itself is empty. A luminosidade em si é vazia. The emptiness itself is luminous. E a vacuidade em si é luminosa. So rest in that knowing of the non-duality, of the emptiness and luminosity of your own mind. Então descanse nesse conhecer da não dualidade entre vacuidade e luminosidade da sua própria mente. Ai, ai. Muito louco isso, né, gente? É muito diferente da experiência que a gente tem de nós mesmos, né, e da realidade, né? A gente achar a base de onde tudo surge e, quer dizer, procurar essa experiência da base que tudo surge e a gente não vai encontrar espaço e luminosidade. É muito condicionamento em nós para a gente saltar. Mas a gente vai relaxando, vai se dando tempo, né, para
para se familiarizar, né, com esse lugar, com essa dimensão, né, com essa abertura. Então, a gente vai seguir no texto. Tudo bem, né? Eu olhei aqui quantos participantes, 23, vou conversar com a G, assim. G, eu acho que é tão ruim o grupo perder. Na verdade, isso é super importante, né? A fase 1, final da fase 1, início da fase 1. A gente vai entrar aqui, deixa eu ver. Fase 1. A gente acabou de entrar na fase 1. E aí, assim, fase 1 e 2, sem o grupo participar, vai perder muita coisa, assim. Então, assim, eu acho que era legal se focar. Se G não puder no próximo domingo, era melhor a gente esperar um pouquinho. Porque não dá pra gente correr também disso e ficar, né, sem compreender, né? Então, e o grupo, você tem 23 hoje dos 60 que participam com a G, né? Então seria assim vou falar com ela, um descompasso, assim, né? Um pouco. Mas tudo bem, vamos hoje seguir aqui. Tivemos essa conexão aqui, tá junto. E eu peço já desculpas a vocês pela operação do Zoom, porque eu estava em retiro de 8 semanas, praticamente eu nunca tinha usado o Zoom antes, assim. Estou usando agora, né? Chego depois do retiro, tá todo mundo no Zoom, assim, né? Todo sério, todas as práticas. Eu estou me familiarizando aí com o Zoom. E quanto ao conteúdo dos ensinamentos, né? Não tem comparação, né? A G é super abençoada, turbinada, maravilhosa, né? Conhece a fundo, transcreve tudo do Alan Wallace já há um tempo. Então, a gente está aqui tentando, vamos nos ajudar aqui, tá? Mutuamente. Então, Está ótimo, à vontade, fiquem à vontade para se colocar também. Obrigada, tá Ana. Ótimo, viu? Tá. Obrigada, Ana. Obrigada. Bom, então, ó, a gente vai fazer o seguinte, antes da gente retomar o texto, que ele já vai começar entrando onde ele parou no texto, a gente vai dar uma olhadinha no texto, tá? Onde a gente, lembra que a G mostra o índice, onde é que a gente está, para a gente se localizar, certo? Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu me... Socorro, cadê o botão? Tá aqui. Compartilhar. Então eu tenho que primeiro buscar ele aqui. Okay. Sim, vai sair agora. Pronto. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Okay. Pronto. Então aqui é o índice principal, que é super complexo. Eu já tentei visualizar assim, a sequência, mas como ele só tem 4 fases nesse texto aqui, né? São 8 fases do texto total, né? Vocês lembram? Aqui nesse de 2019, eles só trouxe para a gente 4 fases, mas que só conseguiu dar 3. Porque a quarta ele não deu tempo e ele também não quis correr mais, ele deixou para o próximo, o retiro desse ano, né? E aí é muito complexo. É muito legal a gente olhar essa sequência à medida que a gente for penetrando e depois ficar muito claro isso, porque isso aqui vai dar uma dica para a gente, assim, de como é que se estrutura o texto. Né? Tem um aluno do Alan Wallace, que no retiro de 8 semanas, né, foi o meu primeiro agora, desse ano foi o primeiro que eu fiz de 8 semanas. E aí a gente tem ele encarrega o Glenn de fazer toda a parte de Shamatha, de dar todo o retiro de Shamatha. Então o Glenn deu um retiro completo dos 9 estágios de Shamatha durante o retiro de 2 meses. E ele tem uma mente assim, tipo virginiana, super organizado, metódico. Ele usava PPT, em 1 hora ele dava conta do recado, ainda fazia uma meditação conduzida de 20 minutos e PPTs explicadinhos assim. Quem já leu Revolução da Atenção, nossa, você ficou assim, meu Deus, ele sintetizou tudo ali, né? Que maravilha. Aí o Glenn, né? Então o Glenn, quando terminava a semana de ensinamentos do Lama Alan Wallace, ele fazia um resumo dos ensinamentos do Vajrayana. E ele pegava um PPT, em 1 hora, ele fazia aquele resumo e ainda fazia uma meditação conduzida de 20 minutos para a gente se lembrar dos pontos principais do texto. Então é super legal assim isso, assim, porque são muitas nuances, né, para a gente penetrar, assim. Então não é fácil, né? A gente já teve o Dharmatolo, né, que foi uma visão meio que geralzona, assim. Depois a gente teve o Buddhahood Without Meditation, que é mais eu mesmo não consegui visualizar a estrutura direito ainda também não peguei de volta assim para revisar o estado de Buda sem meditação, mas aí vem o Tantra do Vajracortante, que aí é
é todo o caminho, o método explicadinho, detalhadamente, né? E aí vem o Vajra Essence, que é esse que a gente viu no retiro de 8 semanas agora, quer dizer, começou a ver, viu fase 1, fase 2 e metade da fase 3. Em 8 semanas, gente. Aqui ele, em 8 dias, passou fase 1, fase 2, fase 3 com a gente, né? Ou seja, foi um sobrevoo rápido, assim, a gente penetrar, entender, praticar. Em 8 semanas ele só fez 2 fases e meia, certo? Para a gente ter uma ideia, assim, né, do volume, né, assim, da coisa, e também quebrar os nossos padrões, porque a gente vai desconstruir completamente a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. E ele gosta de trazer, para enriquecer a abordagem do John Limpa, ele gosta de trazer o conhecimento da ciência mais recente, mais atual, né? Da física, a física conceitual, a filosofia, né? Da física filosófica, eu não sei como é que eles chamam. Acho que é física conceitual, não sei se é a física prática, né? E aí ele vai trazer, ele está revelando que como os cientistas agora estão chegando nesse ponto de revelar a vacuidade de todos os fenômenos, do tempo, do espaço, a relatividade de tudo, a não existência do tempo. Então ele traz o arquivo de notas dele do retiro aquele arquivinho que todo dia ele dá um ensinamento, né? Aí ele tem várias notas, ele compartilha com a gente essas notas. Então no final eu tive um arquivo de 50 páginas só com as notas que ele usou para explicar, para trazer embasamento para a gente, não só de outros mestres, do Yanta Rinpoche, de outras abordagens, do Mahayana, do Madhyamika, Nagarjuna, Dalai Lama. Então, ele vai enriquecendo para poder a gente tentar entender, né? A abordagem budista, nós estamos lembrando que nós estamos dentro da abordagem última, é o Dzogchen aqui. E para isso, só que a gente está submetido a vários outros ensinamentos de várias outras abordagens. Do Theravada, do Mahayana, do Vajrayana. Se a gente não cuidar, a gente faz uma salada completa nos termos, nas abordagens, nos significados. Cada prática tem um significado, tem um nível diferente em cada abordagem dessa. A gente precisa entender esse contexto para poder a gente não se confundir mais do que, né, nos ajudar. Quando a gente começa a ser bombardeado por todas essas abordagens de uma vez só, assim, sem um guia, né? Então, o processo nesse retiro de 8 semanas ficou claro assim, nossa, a gente precisa entender de forma muito clara a estrutura do treinamento da mente e os vários caminhos, vários estágios do caminho, desde o Theravada, né, o Mahayana, o Vajrayana, para chegar no Dzogchen, o Tantrayana, né, chegar no Dzogchen. Então, nós estamos aqui olhando dessa perspectiva do Dzogchen, que é a perspectiva última. Então, aí isso fica meio troncho, porque a gente ainda vai ter que desconstruir coisas que a gente está operando nos outros níveis do caminho também. Dos ensinamentos que a gente está tendo de outros mestres, né? Enfim. Bom, então, a essência do significado claro aqui, do sumário do Tantra aqui. Aí a gente tem a primeira parte, que foi o significado do título, a gente já passou, só o título, né? Super complexo, né? Então, a gente passou por essa primeira fase, aqui a explicação do título. Depois vem a segunda etapa, que na verdade é toda a parte principal, que é o significado do texto. Nesse significado do texto, né, a gente viu a homenagem como um ramo do texto, como um todo, viu depois a verdadeira explicação do significado do Tantra, ou seja, nós estamos vendo, na verdade, a verdadeira explicação do significado do Tantra, que é a letra B do segundo tópico, né, que aí vai até o terceiro, que vai ser dedicação. O terceiro tópico é dedicação, é quando termina toda a explicação, né? Mas a gente não tem esse final ainda, porque a gente só tem as 4 primeiras fases, né? Veja que a fase 1 está dentro desse tópico B, a verdadeira explicação do significado do Tantra. Então, nós vamos ficar aqui até a fase 8, dentro desse tópico B aqui, do item 2. Se você for visualizar o índice, você fica louco. Nossa, eu fiquei tentando descobrir cadê o resto. O resto que a gente não tem, né? Mas é interessante ver o próprio índice, assim, para ter noção. Então, nós estamos dentro do significado do texto e indo direto agora para a verdadeira explicação do significado do Tantra. Aí, no tópico B,
a gente tem o tópico 1, 2 e 3. Tá? Aqui, tá certo? Tópico 1, 2 e 3. O tópico 1 é a causa que deu origem ao pronunciamento do Tantra. Aí a gente viu como as aparências dos fenômenos se dissolveram no espaço absoluto dos fenômenos, como a natureza da existência da realidade última se manifestou, porque foi um ensinamento que ele recebeu do próprio espaço, né, de Samantabhadra, na mente dele livre, a própria mente dele produziu o ensinamento, né? Aí, como a natureza da existência da realidade última se manifestou, como o círculo de discípulos, né? Como as aparências espontaneamente se manifestam emergiram como o mestre e os seus discípulos, e o adendo sobre as qualidades dos discípulos. Né? Aí a gente viu isso aqui que a G repassou, está lá no resumo da G, como é que esse ensinamento surgiu magicamente, que ele surgiu da mente iluminada para a mente iluminada, falando sobre a realidade última. Então, não é simples o negócio, né? Então, a gente vai devagarzinho. Aí, dentro desse item 1, né, que a gente encerrou o item 1, aí para começar o item 2, da verdadeira explicação do significado Tantra, o Alan Wallace já classificou aqui, o próprio, não o Alan Wallace, né, mas o próprio Dunjon Limpa, já classificou como aqui, fase 1. Então, a gente está entrando agora na fase 1, né, tomando a mente pura como caminho. Aí a gente viu, no último encontro, a condição auxiliar, que é a solicitação para que seja pronunciado, que não teve. Lembra? Ele só disse assim, ouçam. Então, a solicitação foi uma decisão dele explicar, né? Ouçam. Aí, depois, a gente vai ver o resultado. A compreensão completa do verdadeiro significado do Tantra. Então, vejam bem que aqui vai ficar, no item 3, a gente vai seguir o índice todo. O item 3 vai até a fase 8. Ele desaparece aqui, não tem mais item 4 no nosso índice total das 4 fases, porque vai até a fase 8, certo? Então, nós estamos aqui. O resultado, a compreensão completa do verdadeiro significado do Tantra. É o que a gente está tentando desvendar. Aí, nesse primeiro ponto que a gente vai ver, vai ser o caminho do atravessar até a pureza original, que é onde a gente parou no texto, página 10. Então, a gente vai lá, quem tiver com o seu texto. Página 10. Aqui. Então, o resultado, a compreensão completa do verdadeiro significado do Tantra. Aí, que é o 3, né? A gente já viu o caminho do atravessar, que a gente vai ver até a pureza original. É o que a gente vai ver agora. Essa fase, né, a compreensão completa do verdadeiro significado do Tantra, tem 3 partes. O caminho do atravessar até a pureza original, que a gente vai ficar um tempo nele ainda aqui. Depois, o caminho da travessia direta para a manifestação espontânea. E a maneira pela qual a natureza indivisível da base da fruição é experienciada. Então, nós vamos pegar somente essa primeira parte da compreensão completa do significado do Tantra, que é o caminho do atravessar até a pureza original. E ele, por sua vez, tem 3 partes. Identificando o Criador de todos os fenômenos como sendo a mente, que é o tópico que a gente vai entrar aqui, que é exatamente a prática de hoje, foi em relação a isso, né? Identificando o Criador de todos os fenômenos como sendo a mente. E aí a gente vai, exatamente aqui, ele vai retomar aqui, no texto ele vai retomar aqui. Mas a gente vai ler aqui só para a gente se situar. É importante a gente estar voltando para o texto, para o resumo, para a gente ir se situando, né, na explicação dele. A gente não esquecer, porque é tanto tempo de uma semana para outra, que aí já foi o conteúdo da semana anterior, né? Então, identificando o Criador de todos os fenômenos como sendo a mente. Aí ele diz, né, no texto raiz, examine o corpo, a fala e a mente e reconheça qual é o primordial, como o monarca que tudo cria. Aí a gente já estudou isso aqui no texto anterior com a G, né? Ele vai seguir agora aqui, mas aí ele vai dizer, aqui está a maneira, o próprio Dunjon Limpa explicando o texto principal que veio da própria mente dele, né? Então, aqui está a maneira de examinar o agente, ou esse senso de eu, a mente que é o agente. Né? O monarca que cria todos os fenômenos como sendo a mente. Então, aqui está a maneira de examinar o agente, ou o monarca que cria todos os fenômenos como sendo a mente,
que é primordial entre o corpo, a fala e a mente. Sucintamente, ele vai fazer a gente se lembrar de que tanto o corpo como a fala não são o primordial. Ele vai dizer, durante o dia, a noite e o período intermediário, devido à autofixação da mente, o corpo e a fala surgem para a mente. Durante o dia, né? Durante o período intermediário, à noite, né? Nos sonhos, e durante o período da morte, quando já não tem realmente mais corpo, o que acontece? Devido à autofixação da mente, o corpo e a fala surgem para a mente. A gente tem um corpo de sonho, no sonho, né? Que é completamente mente, o corpo aí não tem dúvida, e durante o bardo da morte, que é o estado do período intermediário, também vai surgir um corpo mental, um corpo sutil, né? Um corpo de sonho, aí no caso da mente e da morte, né? O bardo do Dharmata. Mas aí ele vai dizer, ao longo da vida, é a mente que experimenta alegria e tristeza no dia a dia, né? No nosso cotidiano. Ao final, quando o corpo e a mente se separam, o corpo é deixado para trás como um cadáver. Quando a fala desaparece, então o corpo também não é primordial. O corpo, né, fica só, está restrito a essa vida. Quando a fala desaparece sem deixar vestígios, a mente segue o karma e é o agente que vagueia no samsara. Então aqui é a conclusão do raciocínio, que esse raciocínio aí você pode fazer no retiro, no Vajra Essence, ele vai dar muitas referências para a gente se convencer e olhar isso de forma profunda, né? Que o corpo e a fala não são primordiais, o que é primordial é a mente. A fala, ela é incessante, a gente é super, dá para ver mais claramente do que o corpo. O corpo tem um senso de estabilidade maior, né? Mas se a gente for olhar de forma profunda, o corpo está em constante mudança o tempo inteiro. Não tem um corpo. Primeiro que um corpo já é um nome, que é um rótulo dado para um conjunto de fenômenos. Né? Segundo, esse conjunto de fenômenos, ele não tem existência bem inerente. Ele é, do ponto de vista até físico, assim, olhando, né? Ele é um movimento de moléculas, energias químicas. Ele também não tem uma existência, né, primordial. E aí, quem movimenta, quem faz o corpo se mover, quem faz a nossa energia interna, né, que está ligada com a fala, se mover, é a mente. A partir da mente a gente tem alegrias e tristezas, que está ligada à própria mente. As alegrias e tristezas é a nossa energia, a nossa fala. E surge de onde? Da mente. São os pensamentos que fazem surgir alegrias e tristezas. Então a mente é primordial do que a energia, do que a fala. E o corpo também. O corpo vai surgir, quando a gente vai olhar os 12 elos, né, o corpo vai surgir de um processo da mente já lá no 5º elo. Também ele não é primordial. Então, a mente é que é primordial. Então, aqui a gente selou isso, né? Identificando o criador de todos os fenômenos como sendo a mente, né? O principal. Aí ele vai dizer, então, quando a fala desaparece sem deixar vestígios, a mente segue o seu karma, que é o agente que vagueia no samsara. De uma perspectiva, aí é legal aqui, isso aqui que ele vai dizer, né? De uma perspectiva, por essas 3 razões, reconheça aquilo que é primordial como sendo a mente, ou seja, da perspectiva do ser senciente. A gente vai ver diferença nos 3 primeiro, mas aí agora a gente está reconhecendo que a mente é primordial aos 3. Certo? Ele vai dizer, de outra perspectiva, nenhum desses 3 é outra coisa além da mente. Portanto, entende aqui que ele colocou aqui 2 perspectivas, 2 conclusões claras, né? Uma perspectiva, até no meu texto aqui, né? Eu anotei no dia do retiro lá, de uma perspectiva, ou seja, de como as coisas parecem ser, em termos de aparências, corpo, fala e mente, como corpo, fala e mente parecem ser, reconheça aquilo que é primordial como sendo a mente. Aí essa outra perspectiva aqui, ele colocou, de outra perspectiva, ou seja, que é do modo convencional de existência, nenhum desses 3 é outra coisa além da mente. O modo convencional de existência é só a mente. Portanto, ao determiná-los como sendo apenas a mente, reconheça aquilo que é primordial como sendo a mente. A primeira perspectiva é determinada de acordo com o modo convencional das aparências, enquanto a última perspectiva é determinada de acordo com o modo convencional da existência. Então, de acordo com o modo convencional da existência, corpo, fala e mente não é outra coisa além de mente, da própria mente.
Aí ele começa agora, ele vai voltar para o texto explicando isso aqui. Para explicar um pouco mais o significado dessa última perspectiva, o tratado do Mahapandita Naropa, a síntese da visão, afirma. Então vamos lá para o... Então a gente vai parar aqui, tá? Nesse texto, no texto principal, vamos voltar para o texto da transcrição. Então, a gente voltou aqui para o texto da transcrição do Retiro 9. A gente fez a meditação, né, que foi a meditação para ver a vacuidade e luminosidade da mente. É uma prática de Vipassana, foi uma investigação que a gente fez. Tá? A gente inicia estabelecendo o corpo, fala, a mente no seu estado natural, para poder gerar um pouco de equilíbrio na mente, né? É um pouco de prática de shamatha aí, para depois a gente fazer a prática principal, que foi Vipassana, foi investigar a natureza da mente. E a gente vê essas duas qualidades da mente durante a prática. Né? Ele pediu que a gente olhasse e visse o que a gente encontrava ou não. Né? Então, quais são as características da mente? Né? Então, no final, sobra apenas vacuidade e luminosidade. E ambas inseparáveis. Né? Aí a gente fez a prática, e aí agora, depois da meditação, vem os comentários do Lama para aquela etapa do texto. Né? Então, vamos ler um pouco mais, ele diz, né? A página 10 lá do texto principal. Para explicar um pouco mais o significado dessa última perspectiva, a perspectiva da modo convencional de existência, né, e que é a última perspectiva que está de acordo com o modo de existência convencional, ou seja, como as coisas existem. Então, para explicar o significado dessa última perspectiva, um pouco mais, o tratado do Mahapandita Naropa, que chama-se A Síntese da Visão, afirma: todos os fenômenos que surgem e passam a existir, todos os fenômenos que surgem e passam a existir, porque ele quebra para explicar, né? Então, o que surgem são as aparências, e os que passam a existir são os objetos. Volta de novo para aquela distinção, que precisa ficar clara na nossa mente também, entre aparências e objetos. A gente costuma usar genericamente esse nome aparência, assim, né? Sem fazer essa distinção. Quando a gente olha o relógio, olha o mala aqui, quando eu olho o mala e digo mala, eu já não estou olhando mais a aparência, eu estou me referindo a objeto, que é o conceito que eu atribuí a esse conjunto de bolinhas aqui interconectadas com um fio. Então, qual é a aparência aqui? Visualmente é formas e cor. Bolinhas ligadas de uma certa cor. Isso é aparência. Mas o objeto aqui qual é? Mala, da Flori. Então, isso é a diferença entre aparência e objeto. Tem que ficar claro pra gente. A aparência, ela é o que surge as consciências dos sentidos. Né? Por exemplo, em relação às coisas, ao mundo, né, externo, o ambiente externo, vai ser aquilo que os 5 sentidos vão perceber. O que os olhos percebem, as aparências visuais. O que os olhos percebem, formas e cores. O que os ouvidos percebem, sons. O que o nariz percebe, né, o olfato, cheiros. Agora, e assim por diante, as sensações táteis, o que a consciência tátil percebe, sensações táteis. Então, os 5 sentidos, eles vão ver aparências. Só que aí vem que são as 5 consciências, né? Vem a consciência mental e atribui uma qualidade, né? Um rótulo, uma condição para as aparências dos 5 sentidos físicos em relação ao nosso mundo externo. Em relação à nossa própria mente, a gente pode experimentar aparências aí dentro. A gente não vai lá dentro da nossa mente não tem objeto, a gente não vai ver objeto, claro, né? Objeto, a gente vai ver aparências objetivas e aparências subjetivas. Lembra que também ele faz essa divisão. Internamente, quando a gente senta em meditação, a gente vai experimentar o quê? Pensamentos, memórias, imagens, né? E vai também experimentar, e são essas aparências objetivas internas na mente. E as aparências subjetivas são emoções, impulsos, motivação, desejos, né? Então, dentro da mente, a gente vai falar de aparências apenas, é claro, mas tem aparências objetivas e subjetivas.
E em relação ao nosso mundo externo, a gente vai ter aparências e objetos. Aí vamos lá. Então, ele vai dizer, dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva da existência convencional, né? Então surgem o quê? Ele vai dizer, surgem as aparências. Né? E o que passam a existir são os objetos. Então, aparências surgem, e o que passam a existir, ou seja, com que a gente se relaciona, vai ser os objetos. Todos os fenômenos que surgem e passam a existir não têm existência separada da mente autoconsciente, que inclui a mente perceptiva, essa que a gente estava falando agora, e a mente conceitual. A mente perceptiva, que são as consciências dos 5 sentidos, e a mente conceitual. Então, pois a mente conceitual, faz com que surjam e fiquem claros os objetos. Assim como a experiência da própria lucidez. Então, voltando, né? Todos os fenômenos que surgem e passam a existir não têm existência separada da mente autoconsciente, que inclui a mente perceptiva e a mente conceitual, pois a mente conceitual, faz com que surjam e fiquem claros, definidos, né? Discriminados, assim como a experiência da própria lucidez. Vai surgir dentro desse próprio ambiente, né? É inseparável dessa própria mente aqui. Então, a mente, agora na prática a gente viu a mente vendo a mente, né? O agente. Na verdade, essa gente é a própria consciência em movimento, que, né, se transforma em mente. Lembra que o Alan Wallace ajudou a gente tem umas práticas do retiro do Dharma Tolo, eu não me lembro nesse aqui se ele fez uma prática exatamente como essa, para a gente encontrar a experiência da consciência e da mente. Né? Claro que vocês já passaram por vários retiros, tá claro assim, mas tem práticas para a gente tentar. Primeira coisa, Elisa, primeiro ponto é a gente diferenciar essas duas experiências. O que é a consciência e o que é a mente em movimento. Os pensamentos. Então, quando a gente inicia, que a gente estabelece corpo, fala, mente, estado natural, que a gente aí se repousa na quietude da consciência, a mente não surgiu ainda ali. Mas aí imediatamente ela surge. Né? Claro que essa consciência que a gente está repousando não é a consciência prístina, é a consciência ainda convencional. A gente tem um senso de eu operando aí, tem uma dualidade operando aí, né? Não é a consciência lúcida completa. Mas aí, imediatamente, porque a gente está segurando essa reificação desse eu, um senso muito sutil de eu, aí começa a surgir a mente em movimento. Os pensamentos, as imagens, aí daqui a pouco surge os objetos, surge o mundo, surge a nossa reação no mundo, e aí, pronto, a gente vai fluindo, né? Surge a vida, como a gente diz, né? Então, se eles não fossem a mente, ou seja, se não fossem iluminados pela mente, se não fossem criados pela mente, todas as aparências dos objetos, né? Se não fossem criados pela mente, se eles não fossem relacionados à mente, eles não estariam relacionados à mente, então eles não apareceriam. Certo? Ou seja, não tem como surgir nada na mente, mesmo a nossa experiência externa de objetos, que não seja a própria mente. É como se os objetos fossem um espelho da nossa própria mente, que é uma coisa também um padrão muito difícil para a gente atravessar e realmente repousar nele, né? Aí ele vai dizer: se houver algo lá fora que nunca tivesse surgido no seu substrato, você nunca o conheceria. Eles seriam invisíveis. Isso também é uma afirmação meio louca, né? Tudo que a gente vê fora, na verdade, está surgindo do nosso próprio substrato. Né? Então, determine a realidade enganosa dessa maneira. Né? Portanto, há uma longa explicação aqui na nota de rodapé, que ele diz que não vai, a nota de rodapé do texto principal. Cadê lá? Página 10. Ele vai falar aqui sobre ele vai falar aqui sobre esse termo enganoso, tá? Ele vai dizer assim, ó, determina a realidade enganosa dessa maneira. Então, ele tem um termo aqui, tem um rodapézinho aqui que ele vai explicar o que é enganosa, né? O que ele usa enganosa? Normalmente a gente usa relativa para ela. Ó.
Portanto, há uma longa explicação aqui na nota de rodapé, não vou lê-la, mas acho que essa é a tradução mais próxima do termo sânscrito e tibetano, que traduzimos geralmente como verdade relativa. Nem o sânscrito nem o tibetano dizem nada sobre o relativo. Isso é algo que dizemos em inglês ou português, mas não no budismo. O sânscrito, o termo sânscrito é sansvriti, em tibetano é kunzo. Ambos têm o mesmo significado, obscurece totalmente. Esse mundo que percebemos é real e tem eficácia causal. É uma realidade. Você não pode fingir que não existe. Mas essa realidade, ela é enganosa. Ela obscurece totalmente uma realidade mais profunda. É como uma pessoa que é realmente mentirosa, mas parece ser honesta. Então, a gente tem muitos exemplos aqui no Brasil hoje em dia, estampados na mídia todo dia, né? Tô brincando assim, né? A gente mesmo pode ter vivenciado essa experiência, né? Então, é como então uma pessoa que é realmente mentirosa, mas parece ser honesta. Todas essas aparências são enganosas. São aparências que surgem para nós, né? Os objetos, as aparências internas e os objetos externos, né? E esse senso de, essa aparência principal, que é também esse senso de eu, existindo aqui e agora, né? Que é isolado, independente, né? Autônomo. Esse é o nosso grande engano, né? Então ele vai dizer, este mundo que percebemos é, né, real e tem eficácia causal, é uma realidade, mas você não pode fingir que não pode fingir que ele existe, mas obscurece totalmente uma realidade mais profunda. Está surgindo, mas está surgindo como o quê? Tudo que surge são aparências do nosso próprio substrato. É inseparável da nossa própria mente, todas as nossas experiências. Isso é muito louco da gente ver. Isso não é fácil, não. A gente vai levar um tempo. Vamos rezando e praticando, porque vai levar um tempo para a gente reconhecer isso de fato. Assim. Então, eles não estão... É como se uma pessoa que fosse... Eles não estão lá fora, né? Desculpa, eu estou aqui. Eles não estão realmente lá fora. Eles têm uma realidade na medida em que tem eficácia causal. Aí isso tranca mesmo, assim, deixa a coisa mais difícil para nós. Então, temos que levar isso a sério. E o fato de saber que toda a nossa experiência ela é coemergente com a nossa própria mente, aparências da nossa própria mente, não tira a eficácia causal dessa realidade. Né? É uma realidade aparente, mas é uma realidade, e ela opera. Por isso que aí os mestres vão lembrar da gente, né? Quando a gente está percorrendo esse caminho e entrando em contato com essa dimensão mais ampla, que faz a gente se ampliar, soltar os padrões, né? Vivenciar a experiência de um outro lugar, para a gente não perder o senso do cuidado com a nossa ação, porque toda a experiência ela é viva, ela tem a eficácia causal, então ela produz todo um movimento de energia. Então a gente tem que ter cuidado. É vazio, luminoso, mas opera. Então cuidado, né, com esse processo, para a gente não se confundir e não ir para um vale tudo, né? Tipo assim, não é bem assim. Então ele vai dizer, então que a sua mente, né? Sua mente tem uma certa realidade também, tem eficácia causal. Da mesma forma. Aí é por isso que a gente... lembra que nós estamos aqui olhando primeiro para a nossa mente, né? A gente não está vendo a vacuidade de todos os fenômenos, nós estamos primeiro vendo a vacuidade da nossa mente. Mas como todos os fenômenos, ela tem uma certa realidade e tem eficácia causal. Mas sua mente de ser senciente está obscurecendo totalmente a realidade da natureza última, né? Da natureza búdica, que é a nossa base. Essa mente aparece, de ser senciente aparece, mas não está realmente aqui. Mas enquanto nós nos fixarmos a ela obscurece o que é real, que é a lucidez prístina. Isso é que é real. Não naquele modelo de dimensão das três consciências, né, que o Alan Wallace traz para a gente, nós estamos vivenciando a dimensão mais grosseira, que é a psique, né, que está relacionada à consciência, a sétima, sexta e as 5 consciências dos sentidos, né?
a consciência de um eu formado já, ele é sutil, mas ela surge das consciências substrato, é a 8ª consciência, surge a 7ª consciência, que é um senso de eu, muito primário, primitivo, e aí dele surge a consciência mental e as consciências dos sentidos, né, e o todo o mundo, né, de aparências e objetos que surgem aí. Então, essa operação mais grosseira, ela encobre a operação da própria consciência substrato e da consciência primordial, que é o nível mais sutil. Então, os 3 níveis, consciência primordial, dela surge a consciência substrato, e daí, a consciência substrato é quando a gente não está velado por um senso de eu ali, né? Tem um senso de eu operando, uma dualidade operando, que aí fez a gente se desconectar, obscureceu o reconhecimento, né? Obscureceu o reconhecimento da base da consciência primordial, que é a nossa base. Então, porque a gente perde esse reconhecimento, ele ficou obscurecido por uma outra operação, a operação da consciência substrato e depois a operação da própria mente grosseira, de ser senciente, a gente não vê. Então, é uma realidade que obscurece a realidade mais profunda. Também não é um nada. Existe. Ela se movimenta. Mas aí o nosso desafio é movimentar, é ver esse movimento todo e não se perder do reconhecimento da natureza última, né? Da fonte criadora de toda a experiência. Não se perder da base primordial. O desafio vai ser esse. Que não tem como a gente... se a gente quiser fazer qualquer surgimento para ajudar os seres, que aí vai ser o papel do Bodhisattva, a gente vai ter que surgir, vai ter que fazer surgir essa mente grosseira. Vai ter que operar de algum jeito, né? Vai ter que fazer surgir esses elementos todos para poder se conectar com os seres. Senão, a gente vai ser inútil, um pouco inútil no processo. Aí, esse vai ser o desafio. Então, ele está falando que nossa mente, ela tem uma certa realidade, tem eficácia causal, mas a nossa mente de ser senciente está obscurecendo totalmente a realidade, que é a lucidez prístina, que é a consciência primordial. Vou subir aqui mais um pouquinho. Então, sua identidade convencional, a nossa identidade convencional, né? Homem, mulher, é real. Eu sou mulher, aí, né? O Fábio é homem, a Ana Luísa é mulher, tem os outros vários gêneros, né? Hoje. E aí, isso é uma realidade. Mas isso obscurece a realidade mais profunda. Se a gente se confunde, se fixa nesse reconhecimento de ter um gênero, de ter uma história, né? Todo esse processo da psique, né? Ligada a essa manifestação grosseira que a gente tem, esse corpo, essa condição, o nosso momento, o que a gente viveu, a nossa história, nossa experiência toda. Então, se a gente se fixar, né, nessa realidade convencional, aí isso obscurece a realidade mais profunda, de que nós somos um Buda. Cada um de nós essa natureza última, livre, que constrói as realidades, as identidades e os mundos das identidades. Aí ele vai dizer, então, voltando agora aos comentários de Dudjom Limpa sobre a mente deludida, que é apanhada na apreensão dualística, vendo as aparências como outro, aí ele vai dizer, né? Para a mente deludida, aí ele está lendo lá o corpo, né? O texto, né? Voltou lá para o texto. Ele vai dizer, para a mente deludida, o corpo e a mente surgem como se fossem diferentes. Isso aí é a nossa experiência. Né? Ora, a gente se confunde. Ora, eu sou o corpo. Ora, eu tenho o corpo. A gente, na nossa linguagem comum, a gente rapidamente se vê a nossa contradição, assim, de que a gente não sabe quem a gente é e a gente se confunde com o corpo, com as nossas emoções e com a nossa mente. A gente é totalmente meio confuso. Aí, na própria jeito da gente se reconhecer, no dia a dia. Assim. Aí ele vai dizer... Então, para a mente deludida, o corpo e a mente surgem como se fossem diferentes. Voltamos ao dualismo cartesiano, mente e matéria. Corpos são feitos da matéria, mente não é. Isso é uma discussão da própria, aí tá aí na ciência e tudo, né? É assim que eles aparecem. Mas em termos do modo de existência, como eles são, eles se apresentam diretamente à consciência não conceitual
e são claramente experienciados. Então, a mente deludida é uma mente conceitual, que reifica tudo. Reifica, inclusive, todos os objetos, né? E reifica o si mesmo, né? O senso de eu. Ela reifica a mente como imaterial e reifica o corpo como material. Causa essa bifurcação, né, também. E desde então, desde a época de Descartes, se alguém é material, se algo é material e algo não é material, como eles podem interagir? Se alguém é material e alguém não é material, como eles podem interagir? Porque na ciência se diz que a matéria não interage com o que não é físico, né? O físico, aquilo que não é físico, não pode interagir com aquilo que é físico. Isso o Alan Wallace fica rebatendo para a gente o tempo inteiro, né? Se a mente é inerentemente material e o corpo é... Desculpa, se a mente é inerentemente imaterial e o corpo é inerentemente material, eles não podem interagir. E não é o que a gente percebe, né? A gente percebe a mente interagindo com o corpo. Na verdade, o corpo é um produto da mente, né? Nos 12 elos a gente vai ver claramente isso, né? O quinto elo, por exemplo, se a gente for olhar. Então, é por isso que muitos cientistas da mente, psicólogos, neurocientistas, filósofos, consideram o dualismo de Descartes um beco sem saída. Não tem como você, com a física amparada nessas premissas, conhecer a consciência, conhecer a mente de fato, né? Isso o Alan Wallace tem colocado, né? Assim, muito. Assim, ele traz todas essas aberrações que surgem do cientista chegarem a negar a existência da consciência. Quem está negando? Aí a gente vai ver isso na ciência, tá, né? Mas tem chance, né? Eles esperam que, ele dizendo assim, só o túmulo pode fazer uma grande mudança, assim, a morte dos atuais cientistas que vão fazer as grandes mudanças para os novos surgirem com novas... Ele não acredita que eles possam mudar, né? Que os atuais cientistas possam mudar. Somente os novos, assim, estão surgindo. Ele tem um que ele gosta de falar muito, assim, Nama Arhimed, que é um novinho, assim, um indiano, e é bem... Ele tá falando sobre a questão da inexistência do tempo, né? Do espaço, não existe, né? Enfim, ele tem trazido muito referências desse físico, que é jovem. Ele vai dizer. Então, é por isso que muitos cientistas veem, né, esse dualismo de Descartes como um beco sem saída. Mas então, eles fazem algo ainda mais burro, né? Dizem que a mente realmente não existe. Apenas o corpo existe, o cérebro, no caso, né, para os neurocientistas. Apenas o cérebro existe. Mas agora eles não têm explicação para como a mente surge. Porque se a mente não é física, então tem que dizer que a mente é uma propriedade do cérebro, né, que ele vai dizer, né, que a mente é os neurocientistas materialistas vão dizer que a mente é uma função do cérebro. E eles não têm como explicar, porque ele diz que mesmo aquilo que é físico, as propriedades que ele emete também são físicas. Aí ele diz, se o cérebro é físico, não tem como a mente ser teria que aparecer, as características físicas teriam que aparecer se ela fosse uma função do cérebro. E aí isso não surge. Aí ele diz, de onde ela vem, de onde ela está localizada e para onde vai, qual é a natureza da existência, nenhum conhecimento se tem hoje ainda na ciência. Eles consideram isso uma solução. Acho que tem alguma coisa no chat aqui. Lori, vou precisar sair. Tá. Então é isso. Então, eles não têm nenhum conhecimento. Eles consideram isso uma solução. Pior, eles consideram essa conclusão como uma solução. Então, não é uma solução, é ignorância, ele vai dizer, né? Não vai a lugar nenhum, não resolve, eles não enfrentam o problema. Porque para enfrentar o problema teria que se despir dos preconceitos, né? Dos paradigmas, se abrir para outras visões. E aí é difícil para os cientistas também, como é difícil para nós fazer as mudanças, né? Cientistas muito mais que a vida tão atrelada a investimentos, pesquisas e reconhecimentos, a vida toda, todo o trabalho jogado para fora, né? É complicado. Então, ele vai dizer, 150 anos depois que isso começou,
que o materialismo começou, porque antes ainda havia acho que ele cita o William James quando ele falou da consciência como imaterial, não pertencendo ao corpo. Mas aí vem o materialismo, behaviorismo, né? Acho que a psicologia comportacional. E aí começou a abandonar qualquer outra possibilidade assim, de conhecer a mente, né? Fora dos paradigmas do materialismo, da ciência materialista. Então, ele vai dizer, 150 anos depois que isso começou, o materialismo começou. Ainda não sabemos mais sobre consciência do que sabíamos então. Qual é a natureza real? De onde veio? Onde está localizada? Nós não sabemos. Então, é deixado completamente no escuro com relação à mente. Mas trouxe isso à luz com relação ao cérebro. Mas isso não resolveu o problema mente e corpo. Apenas o colapsou no cérebro. Então, a mente está reduzida a uma função do cérebro atualmente na neurociência, né? Assim, como a psicologia também, a neurociência trata, né? Então, o cérebro está sendo estudado agora. Mas eu acho que é uma questão de tempo também, né? É uma questão de tempo, assim. Como estão surgindo os físicos mais novos, com outras visões, em breve também isso vai se abrir, né? E também os praticantes, ele lembra, né? Muito importante os praticantes praticarem para gerar CIDs, né? Para poder mostrar para os cientistas, né? Que não é bem assim, né? A gente a gente não pode reclamar, porque a gente também não consegue se desvencilhar dessa dualidade, né? E a gente não consegue explicar bem e manifestar claramente os poderes de reconhecer a mente de fato, né? Quem nós somos de fato. Os jogos realizados vão ter poderes, assim, né? Vão ter vários sítios que vão mostrar isso. Ele diz, não, está em tempo da gente ter muitos Budas, nesse sentido, né? Muitos seres realizados, que também é perigoso. Se um Buda só, ele corre risco de ser morto, né? Como Jesus Cristo, como todos os grandes iluminados, assim, né? Eles são apagados rapidamente. Então, precisa ter muitos yogis realizados, né? Aí ele vai dizer, então, mas quando você vê da perspectiva da consciência não conceitual, então, mas quando você vê da perspectiva da consciência não conceitual, que é quando na prática a gente vai ser convidado a olhar para a nossa mente, para toda a nossa experiência, a partir da consciência não conceitual, de Rigpa, aquilo que a mente conceitual designa como corpo ou como mente, quando você vê isso da perspectiva da consciência não conceitual, você não vê uma coisa material e outra imaterial. Você vê apenas aparência e aparência. E todas elas, né, se enredam e interagem. Então, não há problema algum da perspectiva da consciência não conceitual. Da consciência iluminada, de Rigpa. Então, isso indica que eles não existem como algo material, nem o corpo e nem a mente. Nenhum deles são materiais. Não são realmente assim. Eles existem simplesmente como a iluminação natural da própria consciência, como luminosidade, como exibições da própria consciência, como uma consciência que experiencia alegria e tristeza. A alegria e tristeza que você experimenta são manifestações de sua consciência. A energia, né? A dimensão de energia, que também dá um senso de eu pra gente, né? Sensações, um senso de eu. São alegria e tristeza que você experimenta, são manifestações de sua consciência. E a experiência do corpo é uma exibição da consciência. A experiência da mente também é uma exibição da consciência. A mente é primordial, mas ela é vazia de existência inerente. Dela faz surgir as experiências, os objetos, o mundo de aparências e objetos, mas ela também é vazia de existência inerente. Ela é também nascida da própria consciência primordial. Ela é vacuidade e luminosidade, que são as características da dimensão da consciência. Né? Aí ele vai dizer, então, sem problemas, da perspectiva da consciência última. Né? O problema mente e corpo está resolvido. Tá agora dissolvido, porque não tem nem corpo e não tem nem mente. Não tem matéria, tudo é luminosidade e vacuidade. Né? Então, é isso que ele está nos convidando a experimentar. Né? Então, se eles, o corpo e a mente, não fossem a mente
e as exibições da mente, mas sim a matéria. E se o corpo é matéria e a mente é matéria, como dizem os materialistas, a mente é o próprio cérebro, né? Como luz e escuridão, eles nunca poderiam interagir, né, com a mente. Então, o corpo, se fosse matéria, se a mente fosse matéria e o corpo fosse matéria, de fato, não poderia nunca interagir com a mente. Como a luz não interage com a escuridão. Não tem como. Tem uma coisa ou outra. O corpo nunca poderia interagir com a mente nunca poderia interagir com o corpo. Portanto, eles nunca poderiam surgir. Isso é muito contemporâneo. A matéria não ilumina coisa alguma. A matéria, que é química e eletricidade, eles não se parecem com nada. Eles não iluminam nada. Não fazem nenhuma aparência se manifestar. Aí ele vai fazer uma referência aqui, né? O computador não tem qualquer experiência. Aí ele pegou na hora o celular dele, assim, e parece que tem um programinha que tem uma inteligência artificial, né? Fala lá, chamada Siri. A Siri, um programa que fala no celular do Lama, na verdade não sabe nada. Ela é um programa sem mente, que responde a estímulos sem mente, como um programa incrivelmente inteligente. Eles podem lhe dar a impressão totalmente enganosa de que você está realmente conversando com alguém. Mas você pode também conversar com um copo de água. Por mais complicado que seja o algoritmo, então, lá o programinha, ele não o torna consciente. Pode dar até uma impressão de consciência, né? Porque ele já está programado para reagir, né, a vários estímulos, parecer que está falando, pensando, né? Mas está todo programadinho ali, né? Mas também você pode conversar com um copo d'água, né? Por mais complicado que seja o algoritmo, ele não o torna consciente. É pura especulação, sem nenhuma evidência por trás disso. Então, faz muita ficção científica agradável, muito divertida. Ou seja, essa inteligência artificial que né, faz a gente se iludir de que a mente surge por exemplo, a tendência desse ramo da ciência, né, de gerar uma tecnologia super inteligente, né? Às vezes a gente pode vir até ter dúvida, será que vai surgir uma inteligência, né, das máquinas, não vai surgir uma inteligência em algum momento, de fato, assim, livre, né, uma mente, né? Então, pode ser que sejam mutações aí, gerem corpos, né? Essa mente entre dentro da máquina, não sei como, né? Como entrou dentro da biologia, dentro da, né, matéria orgânica, assim, né? Pode ser, né? Uma vez eu acho que vi o Zonza Quentes falando assim, que é possível surgir corpos, né? Assim, mente incorporadas dentro de máquinas, né? Num futuro, assim, muito... Não sei como se poderia interagir. Bom, enfim. Essa moda de inteligência artificial se tornando uma pessoa, tendo emoções e conhecimento, e robôs conhecendo, interagindo, e a Wallace fica lá brincando, fazendo coisinhas, é fofo, mas é uma idiotice muito fofa. Aí ele volta para o texto. Por essas razões, agora em termos da natureza da existência, o corpo e a fala, na verdade, todos os fenômenos aparentes são estabelecidos como sendo mente. Ou seja, como sendo a mente e as funções da mente, ou exibições da mente. Tudo o que surge é a mente. Mas a própria mente é vazia de existência inerente. É só vacuidade e luminosidade. Porque aí é um nível sutil, né? A gente tem uma experiência grosseira das coisas, corpo, objetos, que são aparências à mente, mas a própria mente é uma aparência para a consciência. Então, volta para esse grande espaço livre e vivo que é a consciência, né? Isso é o que a gente é convidado a experimentar, a realizar na nossa prática, né? Então, é o tópico aí, né? Não estamos vendo o tópico, né? Identificando o Criador de todos os fenômenos como sendo a mente. Examine o corpo, fale mente e reconheça qual é o primordial como o monarca que tudo cria. Aí ele vai, já terminando o tópico aqui, desse tópico. Então, por essas razões, então, temos isso aqui, tudo é exibição da mente. Então, assim, os materialistas diriam que, por suas razões, o corpo e a fala, de fato, todos os fenômenos são estabelecidos como matéria e funções da matéria.
diz exatamente o contrário. Aí o Lama brinca na era. Portanto, uma dessas visões é escandalosamente errada, espetacularmente errada. Aí ele brincou na hora lá, né? Não estou dizendo que as ciências estão erradas, a ciência é maravilhosa. Isso nos deu muito conhecimento e mostra o poder do mundo material, manifestando a tecnologia e assim por diante. Fantástico. Você poderia ter todos esses benefícios da ciência, mas sem nenhum materialismo. Operando com essa consciência livre. Né? Então, seria... Imagine, a gente vai chegar lá, né? Vai ser maravilhoso, assim. Então, ele vai dizer, não tem, essas duas visões não tem como se integrar. Então, ou se tudo é matéria, ou tudo é mente. Não tem como ter meio termo aí, né? Isso que ele está dizendo. Ele vai dizer, mas a ciência não nos diz quase nada sobre o poder da mente. Claro que ela não investiga e não aprofunda. Então, para isso, você precisa de ciência contemplativa, que é o que o budismo vai trazer, né? Vai colocar à mesa isso, essa tecnologia. Entender a realidade de dentro para fora. Mas o budismo não diz quase nada sobre o cérebro, sobre evolução, sobre DNA, fotossíntese e muitas outras coisas. Basicamente, nada sobre isso. Então, o budismo procura entender a realidade, toda a realidade de dentro para fora, começando pela consciência. A consciência procura entender, a ciência procura entender a realidade de fora para dentro e nos deixa com um buraco negro sobre o que é a consciência. Aí, claro que como eles estão olhando, né, uma hora eles vão ver, como está vendo, vários cientistas estão vendo, né? Então, isso é maravilhoso, né? Que a gente precisa correr, a Lama Wallace está nessa corrida, né? De criar o centro de fomento de Budas, como ele gosta de brincar, né? O jardim de Budas, para pessoas praticarem de fato, sentarem o bumbum assim e praticar de fato e atingir shamatha, que né, essa é o grande sonho assim, do Lama Wallace, poder realizar isso, né? Com o apoio do Dalai Lama também. Então, para poder a gente atingir shamatha, para poder atingir o potencial da nossa mente e revelar esse potencial, como a ciência revelou o potencial da visão materialista, né? Então, aí ele vai dizer isso. Então, agora, pela primeira vez na história, literalmente, nós não precisamos escolher. Cada um tem sua força, seu poder. O budismo não tem telefones celulares. Eu gosto do meu telefone celular, mas não é um celular budista. Provavelmente é feito por materialista. Provavelmente a maioria das pessoas no Vale do Silício são materialistas. Então, a resposta é simples. Não precisamos escolher. Você é budista ou é cientista? É contemplativo ou é cientista? Junte-os. Eles são complementares. A fraqueza de um é a força do outro. E é verdade nos dois sentidos, sem precedentes. Sem precedentes. Agora é o momento. E realmente precisamos de soluções profundas para os problemas profundos que criamos. E eu acho que a gente vai ficar aqui. Aqui termina o vídeo 9. Certo? Que aí seria o vídeo 11, já são 8 horas, né? Aí a gente deixa para o próximo encontro o vídeo 11, que ele vai falar um pouquinho e depois já entra numa meditação. Tem uma próxima meditação. Deixa eu parar de coisa aqui, ver como é que tá. Tudo bem com vocês aí? Podem liberar os celulares, os áudios. Desculpem, gente, qualquer coisa. Nossa, a Flori tá maravilhosa. Nem esquenta. Eu acho que tu é tão metódica e tão direta quanto o Glenn. Não, achei ótimo. Só falta a realização do Glenn. Não, mas aí tem que fazer o... Não, é incrível. Vamos lá, tamo junto, né? Não, eu fiquei maravilhada quando eu vi o Glenn. Meu Deus, que maravilha. Eu também. Pessoa. Eu também. Eu fiquei assim, ó. Só até que eu queria ver um vídeo atrás dele e do outro, porque ele deu todo o chão, tudo beabá, assim, tudo explicadinho. Nossa, é impressionante, assim. Eu digo, meu Deus, eu nunca vi isso. Nossa, ele tem um monte de... ele tem esqueminhas, assim, que você mostra tudo, vai fazendo a gente já cair as fichas juntinho, assim. Nossa, é maravilhoso. Eu tô traduzindo todo o curso dele de Shamatha, eu tô traduzindo em português, todos os slides dele. Depois eu quero fazer depois, assim, com a Sangha, ajudar a gente a devagarzinho, passar pelos estágios de Shamatha, com calma. Ótimo. É legal o material dele. E tem muito material assim, interessante. E tem o site dele lá, com material que ele disponibiliza. Tudo em inglês, né? Mas muito legal. Os vídeos dele são muito didático. Muito legal ver mente assim, organizada. Nossa. Ótimo. É maravilhoso. Domingo que vem, Flori, firme. Nada. Domingo que vem, esteja firme. Vamos ver. Se G vier, melhor que seja com a G. Não. Bom, mas se não, a gente quebra o galho aqui.
Tá muito bem, tá muito bem. Tá bom, queridas? Então, vamos fazer a dedicação? Tudo bem aí? Vamos fazer a dedicação? Tá. Deixa eu botar aqui, socorro primeiro. Tá, então deixa eu mudar aqui primeiro o arquivo. Desculpem aqui que eu tô meio enroladinha, tá? Só um minuto. Vai chegar. Aqui. Pronto. Então, para esse da vida pro lama, a gente faz em tibetano e depois a gente faz em português. Tompa tuando je chanche da yeu kun san jimpe makarai tenzin kebu sape tempa danze trinidad do céu ta kodrola jampe chachi ta gel kan dranena tendu tsi kyam alam ola si zedrapa Ike puchempo zapetengyuchi Zalinchi da ke panucho Sugete ni yuta puse zepa Lopon ke kiku te zentri Gedro contate pelando tembazo. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como um Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Dedicação. Gewadi Nyududa, Ogen Lama Drupuni, Druadi Kiamalupa, Dei Salagopa Show. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Boa noite, gente.